Bom, considerando os três tipos de interação intermolecular que nós conhecemos e um quarto tipo que não é exatamente intermolecular, às vezes fica na cabeça do aluno a dúvida: qual a interação predominante entre aquelas moléculazinhas? Para isso eu vou criar aqui um esquema, tá? Esse esquema te ajuda a identificar qual a interação predominante entre essas moléculas. Esse esquema começa com uma pergunta, tá bom? A pergunta é assim: a molécula é polar? Então ele começa com uma pergunta. Para quem conhece, isso aqui é um fluxograma, tá? Então, começando com essa pergunta molécula polar, nós temos duas possibilidades de resposta. A primeira resposta é a resposta não. Se a molécula for apolar, ou seja, se ela não for polar, qual o tipo de interação que existe? O tipo de interação que existe entre as moléculazinhas são as forças de London, ok? Então, as forças de London vai ser o único tipo de interação que vai existir entre moléculas que são apolares, ok? As forças de London, então, serão esse único tipo de interação. Ficou um pouco torto, mas tudo bem. Bom, vamos seguir. Agora, se a gente observar o caso das moléculas que são polares. Se as moléculas forem polares, nós temos que fazer uma nova pergunta. A nova pergunta é: existe H ligado a FON em pelo menos uma das moléculas? Se eu tiver H ligado a FON nessas moléculas, que é uma nova pergunta, eu vou fazer aqui de vermelho. Se eu tiver H ligado a FON nessas moléculas, se a resposta para essa segunda pergunta for sim, nós já sabemos que a interação predominante entre essas moléculas, se a resposta for sim, nós já sabemos que a interação predominante vai ser a nossa famosa ligação de hidrogênio. Porém, se a resposta for não, ou seja, se a molécula for polar, mas não tiver H ligado a FON, a interação predominante vai ser a interação chamada de dipolo. Note que aqui nesse esquema eu estou demonstrando para você, te ajudando a escolher qual a interação intermolecular predominante. A predominante, tá? Lembre-se que eu estou falando da predominante. As forças de London vai acontecer nesses três casos. Mas qual interação que vai predominar? A interação que vai predominar é a interação que você vai encontrar aí com este esquema. Lembrando que nesse esquema eu não coloquei as interações do tipo íon-dipolo. As interações íon-dipolo, que são as interações mais fortes, tá? De todas elas, não é exatamente uma interação intermolecular. Quando for íon-dipolo, você vai olhar para o problema e vai conseguir enxergar um íon, que pode ser um cátion ou um ânion, interagindo com uma molécula polar. Nesse caso, você já sabe a resposta direto. Se não tem um íon dipolo, aí você recorre a esse esquema e identifica qual a interação intermolecular predominante.